Todos nós conhecemos alguém que arruinou suas possibilidades de sucesso por se preocupar com o que os outros pensaram. Este indivíduo pode ser até você mesmo. A obsessão por aprovação não é simplesmente uma característica de caráter. Trata-se de uma cilada estratégica identificada por Maquiavel há 5 séculos. Quando você permite que as opiniões alheias orientem suas atitudes, antes mesmo de começar a jogar, você já havia perdido. O verdadeiro poder nunca está nas mãos de quem depende incessantemente do aplauso do público. Isso não se trata de filosofia conceitual. Trata-se da física brutal, da realidade. Na Itália do Renascimento, Maquiavel notou que príncipes que governavam para serem queridos muitas vezes perdiam seus tronos, ao passo que aqueles que governavam para serem eficientes mantinham sua autoridade. O cenário se transformou, mas o jogo continua o mesmo no seu ambiente de trabalho, na sua vida social e nos seus vínculos afetivos. A dinâmica é semelhante. Reflita sobre a última vez que você desistiu de uma decisão difícil de receber o julgamento dos outros. Possivelmente era uma promoção que exigia decisões controversas, ou um relacionamento que precisava ser encerrado. No entanto, você estendeu o sofrimento com o recebimento do que amigos e parentes poderiam pensar. Cada hesitação dessas não representa apenas um instante de vulnerabilidade, mas também uma transferência de poder. A verdade perturbadora é que sua dependência de aprovação é uma fragilidade facilmente explorada. Quantas horas você já desperdiçou com conversas que nunca se concretizaram? Quantas chances você deixou passar tentando não ferir ninguém? Este é o pagamento silencioso que você faz todos os dias. Porque o respeito originado do medo é mais seguro do que o amor originado da admiração. Esta é uma das lições mais essenciais de Maquiavel que a sociedade contemporânea luta incessantemente para refutar. No entanto, percebemos que os líderes mais eficientes em qualquer área não buscam popularidade. Eles dirigem o respeito. As pessoas percebem instintivamente quando precisam da sua aprovação. Esta visão não suscita empatia, mas sim oportunismo. O seu superior eleva seu critério porque percebe que você tem que dizer não. Seus amigos se aproveitam de sua retenção, pois compreendem que você teme o conflito. Seus relacionamentos se deterioram porque você se concentra em agradar ao invés de definir limites. Quando autêntico, a aparência de força produz resultados. Não entendo isso como presunção. A arrogância não passa de insegurança disfarçada de segurança. A força autêntica é serena, personalizada e indiferente. Em um cenário empresarial onde a cultura é frequentemente utilizada como instrumento de controle, a emancipação da aprovação pode representar seu principal diferencial competitivo. Líderes com recebimento de críticas negativas nunca fazem escolhas inovadoras. Empresários que transmitem comunicação contínua nunca transformam mercados. A validação externa refere-se à habilidade de agir com base na sua interpretação da situação, e não ao impacto que sua ação causará na visão de muitos. Os verdadeiros detentores do poder entendem que a opinião pública é assustadora e passível de manipulação. Hoje você é o protagonista, amanhã será o antagonista. O verdadeiro preço de se importar demasiadamente vai além do emocional e do prático. Frequentemente, por motivos totalmente desvinculados de suas ações concretas, essa imprevisibilidade torna a procura por aprovação não tão humilhante, mas também estrategicamente ineficaz. A preocupação excessiva com as aparências consome tempo, atenção e recursos que poderiam ser canalizados para resultados tangíveis. Cada hora passada foi remoendo críticas e uma hora não aplicadas em ações que realmente alcançaram seus objetivos. Há quem defenda que essa perspectiva é cínica, desconsiderando a natureza humana das interações. Esse é o tipo de moralismo inocente que Maquiavel desmantelou. A autenticidade da humanidade não reside na ilusão de que o mundo é um lugar equitativo, onde as boas ações são sempre reconhecidas. Está em aceitar a realidade tal como ela é e transitar por ela de maneira eficiente. A liberação inicia com uma questão simples. Se ninguém quiser saber de sua escolha, como você se sentiria? Se a única avaliação fosse a efetividade do resultado, o que você mudaria hoje? Mas e os que conseguiram superar essa prisão da aprovação? Provavelmente, a resposta mostrará o quanto sua vida é vívida para os outros, não para alcançar seus próprios objetivos. Como eles administram a força proveniente do desapego. É neste ponto que surge uma distinção fundamental que compreende menos a diferença entre o reconhecimento e o verdadeiro respeito.
O primeiro é oferecido sem restrições e removido com a mesma simplicidade. O segundo é obtido com esforço e persiste mesmo em desacordo. O que ocorre quando, finalmente, você se liberta das restrições de validação externa? A sua clareza mental cresce exponencialmente. Decisões que acima mencionadas inatingíveis se tornam evidentes. Relacionamentos que resistem a essa mudança se fortalecem com base no respeito recíproco ao invés da dependência emocional. Contudo, poucos possuem bravura para dar este passo. A maioria persistirá no ciclo de procurar aprovação, sentir-se insatisfeito e buscar ainda mais reconhecimento. Eles não compreendem o paradoxo essencial que Maquiavel desvendou para aqueles que não deliberaram de aprovação. São precisamente os destinatários mais prováveis, não como pedintes, mas como um resultado natural do poder autêntico. Se você disse que há um método específico para neutralizar o impacto que a opinião dos outros exerce sobre você, uma estratégia que não só anula críticas, mas também converte o ato de julgar em um benefício tático para você. Maquiavel teve a audácia de enxergar além dessa aparência e registrar o que instruiu sem a interferência da ética tradicional. E a descoberta de que ele fez foi perturbadora. Independentemente do que você fizer, as pessoas irão avaliar. Trata-se de uma conclusão matemática. Acredita-se que você conhece a essência humana, porém o que percebe é apenas a versão domesticada, a aparência socialmente aceitável. Esta não é uma perspectiva negativa. Em um universo repleto de pontos de vista incontáveis e interesses antagônicos, a unanimidade é inalcançável. Entender isso não é cinismo, mas sim visão estratégica clara. Isso pode ser uma falsidade mais perigosa em que você pode cair. Muitos tentaram persuadi-lo de que há uma rota onde, se você for genuíno e generoso, estará livre de críticas. Em sua época, as figuras históricas mais benevolentes foram duramente criticadas. Os líderes mais eficientes lidaram com uma resistência intensa. Essa é a essência da brincadeira. O seu risco de ser julgado não está em ser avaliado. Isso é um fato. Está na maneira como você permite que essas avaliações influenciam suas escolhas. Ao receber uma reprovação, você telegraficamente expõe sua vulnerabilidade. Instintivamente, previsões sociais em contextos corporativos, políticos ou pessoais percebem isso. O respeito e a simpatia funcionam em diferentes sistemas neurológicos. A simpatia é efêmera, fundamentada em uma identificação instantânea. O respeito é intenso, fundamentado na percepção de poder. Um é assustador, o outro é volátil. Um pode ser facilmente manipulado, enquanto o outro precisa ser constantemente conquistado. Quais desses Maquiavel aconselha cultivar? As pessoas tendem a te avaliar menos pelos seus interesses, que estão ocultos, e mais pelos desdobramentos de suas ações, que são visíveis. Esta disparidade constitui uma cilada para aqueles que procuram ser vistos como bons. Você pode possuir os melhores propósitos e ainda ser julgado pelos resultados que gera. Não há uma única opinião pública dominante. Entenda que cada indivíduo que você julga está satisfeito com base em seus próprios interesses. Há pessoas com objetivos específicos. Frequentemente, o que se apresenta como reprovação moral é apenas uma manifestação de interesses que são contrariados. Quando você entende isso, ocorre algo extraordinário. Você inicia uma análise de críticas, não pelo que elas provocam em você, mas pelo que revelam sobre quem as provoca. Esta mudança de perspectiva converte cada crítica em um ataque ao seu ego, tornando-se uma fonte de conhecimento estratégico. Maquiavel notou que príncipes que buscavam agradar a todos acabavam por não satisfazer a ninguém. O mesmo princípio aplica-se a todas as áreas onde o poder é disputado. A opção não é o isolamento miserável ou a crueldade desmedida. Tente satisfazer simultaneamente seu chefe, seus colegas, seus subordinados, seu parceiro e sua família, e acabará por brigar em todos. E o pragmatismo estratégico consiste em compreender que recursos como tempo, energia e capital político são limitados, fazendo escolhas conscientes sobre quem realmente tem relevância na sua escala de prioridades. O paradoxo que poucos entendem é que essa estratégia seletiva geralmente leva a um maior respeito geral. As pessoas respeitam fronteiras claras, respeitam consistência, acima de tudo, respeitam aqueles que não são excepcionais a seu respeito de forma desesperada. Analisar a essência humana sem preconceitos também expõe uma verdade perturbadora sobre a vulnerabilidade. Se não
é apenas uma demonstração de fraqueza. A cultura atual exalta a vulnerabilidade como uma força, mas ignora um aspecto fundamental. A vulnerabilidade só se torna poder quando demonstrada de uma posição de poder. Um CEO pode considerar um erro e ser percebido como humilde e seguro. Um colaborador de nível inicial que comete a mesma falha pode ser classificado como inapto. A diferença não reside na vulnerabilidade em si, mas na capacidade relativa de quem a demonstra. Maquiavel entendeu essa dinâmica muito antes dos psicólogos contemporâneos. Ao criticar, há um custo envolvido. Aqueles que impõem custos à desaprovação são respeitados pelas pessoas. Você já se deparou com uma situação direta, perda de acesso ou simplesmente a sensação de que não se perturba? Naturalmente, a frequência e a severidade das críticas caem. Isso não se trata de manipulação, mas sim de como os sistemas sociais se autorregulam continuamente. Esta percepção nua e crua da natureza humana não deve resultar em ressentimento, mas sim em claro. As pessoas não são mais por causa de seus julgamentos. Eles apenas estão seguindo seus próprios interesses, assim como você segue os seus. O que muda agora é que você está ciente do jogo. A liberdade surge ao perceber que não é necessário vencer cada batalha de percepção. Existem opiniões que simplesmente podem ser ignoradas, outras podem ser confrontadas diretamente e outras ainda podem ser direcionadas ou reformuladas. A seleção da estratégia é determinada pelo contexto particular e pelos seus objetivos a longo prazo. O conceito maquiavélico de virtude, não em relação à virtude moral, mas à eficácia estratégica, é particularmente pertinente neste contexto. A verdadeira virtude reside em discernir entre ser tolerante e inflexível, ouvir e ignorar, explicar e simplesmente agir. Não são aqueles que nunca são criticados que são os verdadeiros mestres deste jogo. Esses simplesmente nunca realizaram algo relevante. Aqueles que entendem que a crítica é um subproduto inevitável do impacto são considerados mestres. Eles não desconsideram os críticos, porém não permitem que determinem seu boato de ação. Há uma profunda liberdade em compreender que nem todos irão apreciar você. Nem todos concordam com suas decisões, nem todos entendem suas razões. Essa acessibilidade não representa uma derrota. É a base para uma estratégia eficaz na vida real. No entanto, poucas compreendem como esse entendimento da natureza humana pode ser convertido em um sistema útil para detectar os jogos de poder ocultos que ocorrem ao seu redor todos os dias. Os jogos de poder mais arriscados são aqueles que você nem percebe que está participando. Ao se preocupar com as aparências, algumas pessoas estão burlando as normas do jogo. A lição inicial de Maquiavel sobre o poder é identificar quando ele está sendo exercido sobre você. Sempre que alguém forneça um retorno não solicitado, quando alguém questiona suas escolhas em público, ou quando um grupo define expectativas sobre seu comportamento, um jogo de poder está em curso. O problema não é a existência desses jogos, mas se você está participando de forma consciente ou se está sendo manipulado. Os jogos de poder ocultos funcionam por meio de processos previsíveis. O primeiro consistiu em induzir a culpa. Quando alguém declara, "Fiquei frustrado com a sua escolha", em vez de simplesmente expressar um sentimento, você está criando uma dinâmica na qual precisa se explicar e se redimir. A segunda estratégia é apelar para uma reciprocidade distorcida. "Depois de tudo o que realizei por você", esta frase indica claramente uma tentativa de controle por meio de uma obrigação criada. Maquiavel notou como príncipes inocentes eram precisamente manipulados por meio deste método por conselheiros e aliados. O terceiro é a invocação de regras sociais arbitrariamente determinantes. Não é dessa maneira que as coisas acontecem aqui. Trata-se de uma estratégia para limitar suas escolhas sem a necessidade de argumentação profunda. Trata-se de um apelo à tradição que muitas vezes oculta a defesa de interesses já consolidados. Esses mecanismos são particularmente eficientes contra indivíduos que supervalorizam a aprovação social. A sua necessidade de ser percebida como boa, razoável ou cooperativa o torna suscetível a manipulações que exploram precisamente essas inquietações relacionadas. Um exemplo atual é quando um colega, ao criticar sua proposta durante uma reunião, se apresenta como mais competente, mais rigoroso ou mais afinado com os princípios da empresa. A crítica geralmente se concentra apenas na ideia. Trata-se de estabelecer uma estrutura social e hierárquica. Maquiavel entendeu que o poder se manifesta tanto por meio do que é expresso quanto do que permanece oculto.
Quando você expõe uma ideia em uma reunião e se separa do silêncio, isso não é imparcialidade, mas sim uma maneira de se fazer presente. O silêncio pode ser mais eficiente do que uma crítica direta para desacreditar sua posição. A manipulação mais complexa acontece quando você está persuadido de que a perspectiva alheia sobre você é mais relevante do que sua avaliação imparcial dos resultados. Essa inversão de prioridades é o que Maquiavel alertava contra o príncipe que governa para conquistar o amor, ao invés de governar para alcançar eficácia. Para identificar esses jogos ocultos, crie o hábito de examinar interações sob a perspectiva do interesse. Quando alguém expressa um ponto de vista sobre suas decisões, questiona qual interesse está sendo protegido e estimulado por essa opinião. Este não é um estímulo à paranoia, mas sim à clareza na estratégia. Normalmente, as pessoas são benevolentes em suas manipulações. Eles simplesmente impulsionam seus próprios objetivos, sejam de forma consciente ou não. Identificar isso descaracteriza o jogo e possibilita uma evidência estratégica, não reativa. Frequentemente, as críticas que você recebe não se referem a você, mas como suas atitudes impactam os interesses de quem as critica. O seu chefe não se importa com a sua harmonia entre a vida pessoal e a profissional. Ao criticar suas horas de trabalho, você se pergunta qual o impacto de sua disponibilidade nos objetivos do departamento. Esta explicação possibilita a diferenciação entre feedback útil e manipulação social. Feedback específico e aplicável, focado em resultados. A manipulação social é uma abordagem moralista e voltada para a conformidade, com o objetivo de aprimorar a eficácia. O outro procura intensificar seu envolvimento com as agendas dos outros. Os grandes mestres deste jogo entenderam que a defesa mais eficaz contra a manipulação não é o enfrentamento, mas o rearranjo. Quando César atravessou o Rubicão, não discutiu sem fim com seus opositores. Alterou profundamente a essência do jogo, obrigando-os a reagir a ele, e não o contrário. No cenário contemporâneo, isso implica tomar ações que modifiquem a dinâmica do poder, ao invés de se defender incessantemente contra as críticas. Implemente ideias ou projetos que obriguem seus críticos a se posicionarem. A medida decisiva altera o cenário do conflito em seu favor. Um exemplo prático: se seus colegas costumam criticar suas ideias para parecerem mais espertas, iniciar a elaboração de propostas em parcerias estratégicas. Isso obriga seus críticos a confrontar não só você, mas uma coalizão, modificando consideravelmente os custos da crítica ou se seu rendimento está sendo constantemente comparado a padrões aleatórios. Alterne o diálogo definindo suas próprias análises de sucesso e compartilhando seus resultados de forma proativa. Esta estratégia estabelece os limites do debate e é crucial na estratégia de Maquiavel. A meta final não é triunfar em cada duelo de percepção, mas alterar a essência do jogo para que tais conflitos se tornem sem importância. Quando os resultados são evidentes, uma opinião sobre seu estilo ou comportamento perde relevância como instrumento de controle social. A vantagem desta estratégia é que não exige um confronto direto. Não é preciso confrontar diretamente as estruturas de poder vigentes, basta entendê-las e percorrê-las de forma estratégica. Conforme observado por Maquiavel, o príncipe prudente parece respeitar as tradições, enquanto manipula seus próprios propósitos. Esta compreensão dos jogos de poder ocultos proporciona uma liberdade rara. A habilidade de avaliar críticas com base em seu valor estratégico, não em seu efeito emocional. Quando uma crítica já não ameaça sua autoestima, é possível extrair qualquer valor informativo dela sem ser influenciada por seu conteúdo emocional. Porém, talvez a lição mais útil de Maquiavel seja esta: a maior parte do poder que os outros têm sobre você só existe porque você permite que sua necessidade de ser aprovada, o seu recebimento de conflitos, a sua resistência a ser temporariamente mal interpretada. Essas são as ferramentas utilizadas por outros para exercer controle. Ao eliminar essas alavancas e deixar de se importar tanto com a validação externa, acontece uma mudança surpreendente na dinâmica. Frequentemente, aqueles que antes tentaram manipular começaram a procurar sua aprovação. Esta é a conclusão do paradoxo do poder social. A sua atenção vai além de um simples estado mental. É o ativo mais precioso que você tem. Cada momento dedicado a se preocupar com opiniões alheias é um investimento que nunca terá retorno. A Maquiavel compreendeu que o poder se baseia essencialmente na distribuição estratégica de recursos escassos, sendo a sua atenção a mais restrita de todos.
Pense em um príncipe que passa seu tempo ansioso pelo que cada nobre, cada servo, cada reino ao redor pensa sobre ele. Este príncipe nunca terá tempo suficiente para governar de forma eficaz. A sua fixação pela percepção irá drenar os recursos cognitivos necessários para a tomada de decisões estratégicas. Você se torna esse príncipe sempre que permite que o recebimento de ser julgado prevaleça em sua mente. A simplicidade do design é impressionante. Há 24 horas por dia. Cada minuto gasto com social representa um minuto de ansiedade que poderia ser utilizado para a execução, aprendizado ou descanso indispensável para manter alto desempenho. Esse não é um problema filosófico. Trata-se de uma realidade matemática incontestável. A economia contemporânea da atenção é ainda mais cruel do que na era de Maquiavel. O monarca renascentista tinha que lidar com coleções ou centenas de pontos de vista importantes. Você pode se deparar com milhares ou milhões de pessoas através das redes sociais e da hiperconectividade no ambiente de trabalho. A preocupação com as expectativas sociais intensifica a fadiga de decisão, o esgotamento neurológico que surge após várias decisões seguidas. Escolher uma estratégia mais eficaz para um projeto que já requer recursos cognitivos. Aumentar a dimensão de como essa decisão será interpretada aumenta o custo mental. Os agentes autênticos do poder empregam o que denominamos seletividade maquiavélica. Eles não desconsideram totalmente a percepção do mundo externo. Isso seria uma engenhosidade diferente. Ao invés disso, analisa meticulosamente quais percepções realmente se concentram em seus objetivos e negligenciam impiedosamente como demais. Esta estratégia seletiva é expressa através de comportamentos perceptíveis. Observe como líderes de alta eficácia reagem a críticas. Eles não se defendem de todas as acusações, não se esforçam para concordar com cada equívoco. Eles selecionam cuidadosamente suas lutas de percepção. Um caso real ocorreu quando Steve Jobs retornou à Apple e foi alvo de críticas intensas por suas decisões controversas, como o cancelamento de projeto e a reformulação drástica da gama de produtos. Ao invés de se defender repetidamente, ele concentrou quase totalmente sua atenção na execução. Os resultados acabaram por calar os críticos de maneira mais eficaz do que qualquer argumento poderia. A fase mais desafiadora desta matéria é o começo de transtorno, quando você começa a selecionar opiniões com base em relevância estratégica, ao invés de carga emocional. Haverá um período em que os críticos tentarão aumentar o volume para reconquistar sua atenção. Este é o exame fundamental que distingue os profissionais dos iniciantes. Uma metodologia específica para cultivar essa seletividade é surpreendentemente fácil, apesar de ser psicológica. Para cada comentário ou feedback que você recebeu, faça uma única pergunta. Essa informação me ajuda a cumprir minhas metas condicionais. Se a resposta for negativa, guarde mentalmente e volte sua atenção imediatamente para atividades produtivas. Há uma distinção fundamental entre ignorar feedback e tratá-lo de forma seletiva. A primeira característica é a arrogância. O segundo é a capacidade de discernir estratégias. Você pode anotar todas as opiniões, mas precisa selecionar cuidadosamente quais são dignas de ocupar seu tempo mental limitado. O paradoxo intrigante é que essa estratégia muitas vezes aprimora sua habilidade de receber feedback útil quando você não está emocionalmente sobrecarregado, defendendo-se de cada crítica. Você pode fazer uma avaliação mais imparcial das que possuem valor substantivo. O aumento da seletividade não afeta sua habilidade de aprendizado estratégico. Pense como isso se relaciona com as redes sociais. Possivelmente o principal foco de atenção da era contemporânea. Figuras públicas eficientes não revisaram todos os comentários, não responderam a todas as críticas e não se esforçaram para melhorar cada percepção. Eles obtêm informações valiosas do conjunto e ignoram o ruído pessoal, mantendo assim sua economia mental intacta. No contexto empresarial, essa seletividade é expressa pela habilidade de diferenciar entre a política organizacional necessária e distrações interpessoais. Certos conflitos e percepções têm relevância estratégica e devem ser considerados. Muitos outros não passam de ruídos que impedem a concentração na execução. A ansiedade social floresce na falta de distinção, na incapacidade de distinguir críticas relevantes e irrelevantes. O remédio maquiavélico é o julgamento impiedoso.
Não é por acaso que as pessoas de maior sucesso em qualquer área costumam parecer imunes às críticas. Elas não são desprovidas de sensibilidade, são seletivas. A estratégia que pouco debate publicamente, mas muitas aplicações em privado, é uma criação intencional de zonas de indiferença específica onde você determina regiões previamente que as opiniões alheias simplesmente não influenciarão suas decisões. Essas regiões estabelecem um ambiente psicológico necessário para uma ação não consensual, muitas vezes obrigatória para a inovação. Jeff Bezos formalizou essa estratégia na Amazon através de seu conceito de decisões irreversíveis, que foram discutidas através de um extenso debate, em contraste com decisões reversíveis, que deliberaram de uma decisão rápida. Esta estrutura é essencialmente pragmática na sua prática sobre a distribuição de atenção e a alocação seletiva de atenção. Não se trata apenas de uma defesa, prevenindo o esgotamento cognitivo causado pela hipersensibilidade social. Também atua de maneira agressiva, criando reservas de atenção que podem ser direcionadas para oportunidades estratégicas que outros, distraídos por questões sociais, nunca perceberam. Pense em possuir recursos mentais que a maioria das pessoas negligencia em busca de reconhecimento social. Esta vantagem competitiva por si só seria capaz de diferenciar significativamente sua trajetória da mídia, destacando-se entre um exército sempre reagindo a pequenos conflitos e um que mantém suas forças para enfrentar batalhas. Determinante. Porém, o maior benefício desta economia de atenção é a estratégia clara que ela fornece. Quando você não está em constante processamento e resposta aos comentários sociais, o seu resumo se amplia. Inicia-se a percepção de padrões mais abrangentes, tendências emergentes, oportunidades latentes que permanecem ocultas para mentes que buscam aprovação instantânea. Este é o procedimento contra-intuitivo que potencializa sua influência ao mesmo tempo que diminui estresse. Abandone o monitoramento constante de como você é percebido. Paradoxalmente, essa suposta negligência com sua imagem muitas vezes gera uma imagem mais forte de alguém cujo objetivo é alcançar resultados, não recebendo aplausos. A confiança não opera conforme você foi instruído a crer. Este é possivelmente o pensamento mais subversivo de Maquiavel, que continua sendo tão atual quanto no século XVI. As estruturas sociais funcionam por meio de dinâmicas que desafiam diretamente a sabedoria tradicional sobre como estabelecer uma convicção positiva. A ideia central que você deve deixar de lado é que há uma confirmação positiva universal que você pode construir. Esta é uma fraude arriscada. Diversos grupos possuem interesses contrastantes, muitas vezes diretamente opostos. Uma ação que eleva a sua confiança coletiva, invariavelmente em termos de níveis ou outros. Pense em um exemplo de gestão como exemplo. Se você dá prioridade absoluta aos resultados, conquistará o respeito dos gestores focados em metas, mas talvez sofra resistência de funcionários que apreciam a flexibilidade. Você dá prioridade ao bem-estar da equipe em vez de cumprir prazos. A dinâmica muda. Não há uma posição que seja agradável para ambos os grupos ao mesmo tempo. A matemática social é implacável quando os interesses divergem fundamentalmente. Buscar satisfação de grupos com interesses divergentes leva a uma confiança média em todos eles. O gestor que se esforça para equilibrar resultados de forma eficaz, se bem-estar é percebido como medíocre pelos gestores e insincero pelos seus subordinados. Esta é a cilada da acessibilidade universal. A tentativa de satisfação de todos garante que você não tenha causado impacto em ninguém. Maquiavel entende que reputações proeminentes são prejudiciais à mente polarizadoras. O príncipe não deve buscar a fama de ser universalmente amado, mas sim ser temido e respeitado por aqueles cujo respeito impulsiona suas metas estratégicas. A administração estratégica da comissão inicia com uma questão que poucos têm a coragem de responder diretamente. Qual consulta específica? Quais grupos específicos são mais adequados para meus objetivos? Esta questão substitui-a ingenuamente. Como posso conseguir a aprovação de todos? O projeto de confiança requer sacrifícios conscientes. Você precisa estar preparado para ser mal compreendido por alguns para ser altamente apreciado por outros. Exemplos disso são personalidades históricas como Winston Churchill, Steve Jobs ou Margaret Thatcher. Todos foram ao mesmo tempo adorados e odiados, e sua eficácia se origina precisamente dessa dualidade. A estratégia estratégica não se baseia em reatividade, mas em proatividade.
Ao invés de reagir com ansiedade a cada ponto de vista, você estabelece puramente os critérios pelos quais deseja ser avaliado. Este reposicionamento altera de maneira crucial a dinâmica de poder, obrigando outros a se adaptarem ao seu contexto, e não o inverso. A prática de sinalizar prioridade é uma técnica específica para essa finalidade. Expressar claramente quais métricas são importantes para você e quais você considera secundários. Isso não só define expectativas transparentes, mas também valida decisões antecipadas que poderiam parecer polêmicas quando apresentadas por outros ângulos. Na construção de uma confiança sólida, a consistência prevalece sobre a atratividade. Mesmo aqueles que não concordam com suas prioridades respeitam sua fidelidade constante a elas. Enquanto se esforçam para satisfazer, todos serão corretamente interpretados como oportunismo ou falta de caráter. Esse conceito é evidente nas reputações profissionais. O profissional de direito, reconhecido pela sua eficácia inquestionável, mesmo sem ser particularmente caloroso, atrai mais clientes de alto valor daquele que busca ser tanto amigo quanto conselheiro. Frequentemente, ambos os papéis não são bem-sucedidos. Você precisa entender que a confiança não é uma imagem fixa, mas um filme em constante evolução. A questão não é uma sensação instantânea, mas uma narrativa que surge. Maquiavel orientou o príncipe a se concentrar em como suas ações planejadas no futuro, ao invés de se concentrar no julgamento imediato. A psicologia que fundamenta a confiança é baseada na intuição. Pesquisas atuais corroboram a observação empírica de Maquiavel de que o respeito não deriva da procura por aprovação, mas sim da prova de que você pode viver sem ela. Este paradoxo esclarece por que indivíduos que aparentemente desejam pela opinião pública costumam conquistar maior atenção e respeito. A vulnerabilidade calculada é um instrumento reputacional eficaz, porém muitas vezes mal empregado. Admitir fraquezas estrategicamente insignificantes enquanto mostra força em áreas críticas fortalecedoras não debilita sua posição global. Porém, tenha cuidado. Esta estratégia é eficaz apenas quando a vulnerabilidade é periférica, não sendo o centro de sua proposta de valor. O CEO que regular não dominar totalmente uma tecnologia emergente pode parecer sincero. Igualmente, presumo que não compreenda os alicerces financeiros do seu empreendimento. Parece ineficaz. O receio de ser temporariamente mal interpretado impede que a maioria das pessoas forme reputações genuínas. Eles optam pelo conforto de uma aprovação mediana, a tensão de uma polarização relevante. Este é o tipo de cálculo que eu considerava fatalmente errado para Maquiavel. O método proibido de converter adversários em aliados não é persuadi-los por meio de persuasão moral. Isso geralmente não funciona quando há divergências nos interesses fundamentais. Reorganizar a situação para que seus interesses se harmonizem temporariamente, formando alianças éticas fundamentadas em vantagens mútuas, não em concordância ideológica. Esta estratégia maquiavélica para formar alianças, fundamentada na identificação clara de interesses convergentes transitórios, ao invés de invocar amizade ou moralidade, é consideravelmente mais sólida do que tentar estabelecer uma harmonia falsa. Ela aceita a humanidade tal como é, não como gostaria que fosse. O mundo não registra seus interesses nobres. Agradeça pelos seus resultados. Esta é a essência do pragmatismo de Maquiavel que desafia nossa educação moral tradicional. A habilidade de avaliar situações sem a interferência do sentimentalismo ou idealismo. Não se trata apenas de um benefício, mas de uma exigência para aqueles que buscam uma eficácia autêntica. A frieza calculada é muitas vezes associada à crueldade. No entanto, são atributos fundamentalmente diferentes. A crueldade surge de reações emocionais, como raiva, insegurança e sadismo. Uma análise objetiva requer a frieza calculada e a suspensão intencional das emoções. Ambos são reativos e impulsivos, enquanto o outro é estratégico e disciplinado. O filtro emocional altera sua visão da realidade de formas previsíveis, destacando ameaças imediatas, minimizando oportunidades distantes e atribuindo interesses malévolos onde apenas existem indiferença ou autointeresse. A remoção deste filtro não implica o abandono da humanidade, mas sim uma visão estratégica clara do mundo. Maquiavel não defendeu a imoralidade, ao contrário do que seus críticos superficiais comumente afirmam. Ele defende a identificação das repercussões reais das ações em um mundo onde nem todos seguem os mesmos princípios éticos. A falta de moral,
A suposição de que todos seguem as mesmas normas éticas é tão arriscada quanto a corrupção. Pense em como este princípio se aplica ao contexto empresarial contemporâneo. Uma organização proclama com orgulho valores como transparência e cooperação, ao mesmo tempo que premia regularmente atitudes competitivas e políticas. Os colaboradores inocentes que incidem na retórica do governo são constantemente superados pelos que reagem à realidade operacional. A abordagem para este aprimoramento do pragmatismo inicia com uma prática básica, porém logicamente complexa, de distinguir resultados psicossociais de interesse em sua avaliação para cada circunstância. Pergunte primeiro o que realmente ocorreu antes de questionar o porquê. Esta inversão da sequência natural de processamento interrompeu o ciclo de racionalização das emoções. A principal característica desta disciplina mental é a habilidade de identificar quando você está raciocinando emocionalmente. Algumas questões específicas para essa clareza apontam quando se depara com a construção de narrativas complexas para justificar resultados negativos ou superar responsabilidades. Indica que o filtro emocional está alterando sua avaliação. Como eu avaliaria essa situação se ela envolvesse desconhecimento e pessoas não próximas de mim? E se eu pudesse orientar um amigo nesta situação, sem estar emocionalmente comprometido? O que eu sugere? Essas estratégias de afastamento psicológico são instrumentos maquiavélicos para uma estratégia clara. O pragmatismo de Maquiavel não se limita apenas a tomar decisões complexas. Trata-se de identificar quais decisões são realmente desafiadoras, e quais apenas aparentam ser devido a vínculos emocionais. Numerosas questões morais aparentes são, na verdade, cenários onde princípios abstratos se chocam com interesses tangíveis. Frequentemente, uma falha moral convencional, não por seus princípios serem equivocados, mas por serem insatisfatórios. Ela estabelece normas gerais sem levar em conta as diversas abordagens e sutilezas que a complexidade da realidade exige. Maquiavel não descartou a ética. Ele acrescentou o pragmatismo em contexto. A verdadeira compaixão requer uma análise abrangente das consequências, não se limitando aos sentimentos momentâneos. Um exemplo tangível é que uma organização que mantém colaboradores de desempenho inferior por liderança não está segura de forma ética, colocando em risco sua sustentabilidade a longo prazo. Consequentemente, a segurança de todos os demais colaboradores. A distinção fundamental entre a moralidade do desempenho e o consequencialismo eficaz. A primeira se concentrou principalmente em como as ações são percebidas por observadores de fora. A segunda concentra-se exclusivamente nos resultados concretos que tais ações geram. Maquiavel apoiava claramente a segunda perspectiva. Esta visão pragmática permite que você exerça oportunidades onde outros enxergam apenas barreiras morais, não por meio da transgressão de princípios éticos essenciais, mas pelo entendimento de que normas absolutas raramente se aplicam a situações particulares. A habilidade de transitar nesta área nebulosa é o que distingue líderes eficientes dos ineficientes. O pragmatismo de Maquiavel se evidencia ao fazer perguntas que outros julgam como tabus. Este vínculo comercial continua a atender nossos interesses. Este projeto ainda necessita de investimentos contínuos. Ou este indivíduo ainda contribui para a equipe. Apenas o ato de questionar os compromissos anteriores indica claramente estratégico. O abandono do sangue requer recursos já aplicados que não podem ser reembolsados, ilustrando de maneira perfeita essa mentalidade. A escolha de desistir de um projeto após um investimento específico pode parecer emocionalmente um fracasso, mas, na prática, pode ser a única escolha lógica. Maquiavel entendeu que as reputações são formadas com base em sucessos futuros, não em justificativas anteriores. Líderes eficientes aprimoram a habilidade de identificar quando valores que aparentam ser virtuosos estão sendo usados como instrumentos de manipulação. Frequentemente, a lealdade implica em sacrificar seus interesses em prol dos meus. Trabalhar em grupo pode implicar em assumir responsabilidades sem obrigação de dívida. As distorções são desmascaradas pelo pragmatismo. A inversão de valores que poucos têm a bravura de realizar não implica na destruição de valores essenciais, mas na sua ordenação contextual. Em certas circunstâncias, honestidade extrema é superior à gentileza ajustada em algumas situações. A descrição estratégica da discussão sobre a transparência sem seleção. O especialista nesta arte ajusta sua escala de valores de acordo com a situação particular.
Este desprendimento das definições morais absolutas não implica niilismo moral. Significa entender que os princípios são criados para atender aos objetivos humanos, e não o oposto. Quando um princípio repetidamente gera resultados adversos em um contexto particular, persistir nele não é virtude, mas sim extremamente ideológico. A liberdade autêntica começa quando você entende que muitas das limitações que percebemos não são impostas externamente, mas internamente, por meio de convicções sobre como as coisas deveriam ser. Quando não há evidências de forma crítica, essas opiniões se transformam em obstáculos invisíveis que restringem suas opções estratégicas para desenvolver este pragmatismo. Tenha o hábito de questionar suas próprias justificativas com frequência. Sempre que você encontrar justificativas detalhadas de que algo não deu certo ou não pode ser realizado, pare e pergunte: essas explicações têm como objetivo elucidar a realidade ou salvaguardar meu ego e minhas convicções pré-existentes? Esta capacidade intelectual de enfrentar realidades desconfortáveis, sem interferências emocionais, é a base do poder estratégico. Não é casual que os mais notáveis estrategistas da história compartilhem essa característica, independentemente de suas divergências morais ou ideológicas. A realidade beneficia os que percebem claramente. O que acabou de aprender representa apenas a superfície do julgamento maquiavélico.